Olá, querida amiga, olá, querido amigo, que o amor de Jesus possa estar sempre em seu coração, na sua mente, em cada uma de suas ações. Que as bênçãos do Mestre possam, por todo momento e em todos os locais, nos envolver. Agradecendo pela sua presença, assistindo esse vídeo, participando conosco deste estudo. Vamos seguindo, refletindo com Vinícius, Pedro de Camargo, esse grande palestrante, grande espírita, trabalhador, grande escritor que, encarnado no século passado, deixou algumas obras escritas, verdadeiras pérolas para a nossa meditação, do Evangelho, da doutrina, das grandes verdades da vida. E talvez seja oportuno relembrarmos que, ao estudar uma obra escrita, um livro, não é um mero estudo de um conjunto de páginas. É muito mais que isso. Considerando que sejam as obras básicas, fundamentais, o início, o começo, sempre ali para consulta, para meditação, para desenvolvimento. Sejam as obras subsidiárias, elas escritas por encarnados ou desencarnados através da mediunidade, ou até mesmo obras não espíritas, mas que nos acrescentem no nosso progresso, todas são oportunas para que ali reconheçamos roteiros, pontos centrais que colaborarão nas nossas meditações a respeito de variados temas que talvez sozinhos não conseguiríamos ou teríamos mais dificuldade em buscarmos para análise, em trabalharmos uma reflexão mais demorada e até mesmo fazermos conexões com outras áreas, com outras obras, com outros autores, a fim de que o entendimento em nós seja mais facilitado e os aprendizados se tornem, sim, mais eficazes, mais úteis, mais práticos na nossa existência, especialmente na existência carnal. Assim, conjugando o aprender com o praticar e se tornando vivência diária na nossa vida, na superação de nossas imperfeições, na aquisição de virtudes, no estabelecimento do reino de Deus no nosso coração, para que a paz possa começar a fazer morada em nosso ser através do entendimento do Evangelho de Jesus, das verdades universais, deste amor imbatível que Deus, nosso Criador, tem por nós. E é muito interessante o título que Vinícius vai utilizar para o capítulo que agora vamos estudar, porque vem ele mais uma vez utilizar de figuras simples, de um simbolismo que de início não nos passaria em mente a conexão, mas que através dele ele vai fazendo desdobramentos incomparáveis, interessantíssimos e verdadeiramente úteis no sentido de como nós podemos revisar o nosso entendimento, a nossa percepção daquilo que realmente ele quer nos trazer para além do símbolo, por detrás daquela historieta, por detrás daquela parábola, a essência que de fato ele quer que fique gravado em nosso coração. Porque se nós pudéssemos aqui dizer, olha, o tema central do estudo de hoje nós diríamos, o tema central do estudo de hoje é a consciência. É um estudo da consciência. Vejam, por isso que a gente diz que o estudar de uma mera obra não é simplesmente falar, estou fazendo o estudo do livro em torno do mestre. E de que se trata o estudo do livro em torno do mestre? Do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Também e sempre. Mas considerando aqui que nós vamos ver com o Evangelho e pela doutrina inúmeros temas, como nós temos visto até agora. E chegou o momento, talvez da forma que ele vai aqui abordar, com os argumentos que ele apresenta, a análise ou a verificação do que ele quer acrescentar em nós sobre consciência. Como Vinícius é um educador, com certeza teremos aqui insights, ilustrações, ensinamentos que vão nos ajudar a nos educarmos mais a respeito deste tema.
talvez aprendendo melhor o que seja consciência e principalmente como educar a nossa consciência. E para isso, como a gente disse, ele utiliza de uma historinha ou de uma parábola em que ele faz uma comparação entre o espelho físico, o espelho, objeto, instrumento, como nós todos conhecemos, e depois ele vai aprofundar-se mais nas suas ideias, agora sim destacando da metade ou pouco menos da metade do texto até o fim do verdadeiro espelho, da real consciência, que é para nós o fundamento da reflexão de hoje. Vejam só, os dois espelhos, como a gente disse, é o nome do capítulo. Então, fica aqui já de cara que é o espelho físico e o espelho da consciência. Ele vai tratar a consciência como um espelho, ou seja, com similitude, com afinidade em relação ao objetivo que o objeto espelho, o instrumento espelho, produz conosco, que seria, todos nós sabemos, isso é fácil de dizer, que é refletir a própria imagem, quando somos nós que estamos à frente dele. Mas o espelho em si, ele reflete tudo quanto esteja ali ao seu alcance. Explorando essa analogia, ele apresenta para nós ferramentas essenciais sobre autoavaliação, porque quando nós tocamos no assunto consciência, estamos tocando também no assunto de autorreflexão, de autoavaliação, de percepção de si mesmo, até de julgamento de nossas atitudes, de nosso passado, de nosso comportamento. Ele vai detalhando então para que o assunto não se torne pesado, ele traz de uma maneira muito simples e muito leve, embora seja um tema rico, extremamente rico, interessante e profundo, de jeito que ele fique profundo no sentido de que fique bem gravado no cerne do nosso ser. Até porque a consciência é para nós fundamental. Ela é aquilo que está a todo momento nos guiando. Quer a gente a escute, quer a gente não a escute. Esse outro espelho, então, que ele nos apresenta, que é a consciência, será, na visão dele, uma faculdade divina que reflete o interior do ser. Se o espelho ali de vidro reflete o nosso exterior, a nossa imagem, a nossa aparência, a consciência reflete o nosso interior, revelando o nosso caráter, revelando os sentimentos que tem ali passeado pelo nosso coração. Ele vai fazer uma crítica ao espelho físico, não naturalmente ao objeto, porque ele é neutro, mas à dependência que nós criamos do espelho. O vício que nós produzimos ao longo do tempo de não conseguirmos ficar sem ele, ou cada vez mais ficarmos na frente dele. E com esse balanço, com esse contraponto, a partir deste apontamento muito oportuno, ele nos leva ao convite, né? Ele nos convida a buscarmos também ficarmos tempo a mais com a consciência. Se temos nos demorado em frente ao espelho físico, talvez seja agora o início de uma caminhada em que nós possamos nos demorar também perante o espelho que reflete o nosso interior. Até porque quando a gente se olha num espelho é porque a gente pretende estar mais bonito, mais arranjado, mais belo, mais arrumado. E assim, ele pensa que a consciência como espelho interno vai nos ajudar também nesse labor. Então, demorando-se com ela, é possível que a gente se aformoseie. E se trata de interior, se trata de espírito. Então, é aformosear o nosso ser e não o nosso ter, que seria o corpo, mas sim o nosso fundamento, nossa essência. Por quê? Porque a verdadeira beleza e a verdadeira harmonia, elas emanam do interior. Às vezes o corpo pode ser bonito, mas ele não retrata aquela realidade que a alma ali, naquele momento, tem carregado. Suas vibrações, seus planos, seus pensamentos, seu entendimento da vida, sua postura. Por isso, muitas vezes, infelizmente, há irmãos e irmãs nossas, e que dirá talvez até nós nessas vidas passadas,
que, chegando no plano espiritual, depois de uma existência carnal em que foram detentores de um corpo físico muito belo, que superava o padrão da beleza da época, naquele local em que estavam ali encarnados, não encontram mais a mesma vestimenta. Porque agora, livres da vestimenta carnal, do pó viestes ao pó voltarás, encontram-se com a realidade espiritual que cativaram. E aí? E aí que a forma espiritual não é formosa, tanto quanto dedicaram tempo e recurso e tudo mais para a forma carnal, para a forma física. Ou utilizaram-se dessas formas carnais para conseguir, talvez, aquilo que bem entendessem, nem que isso custasse lágrimas e sofrimento de muita gente. E se isso custou de outras pessoas, talvez aí já seja o início das próprias lágrimas surgirem nesta criatura para que ela comece a meditar melhor a respeito do mau uso que fez de um empréstimo que Deus lhe concedeu. Então é sempre um chamamento à atenção quando nós tocamos no assunto consciência. É um assunto atemporal, especialmente nesse sentido que Vinícius traz, quando ele fala de espelho, acaba sendo mais do que atemporal essa mensagem que ele nos legou. Considerando aqui que o livro tem quase 100 anos, a gente fica admirado em perceber que, na verdade, ele está mais atual. Porque talvez hoje Vinícius não diria espelho, mas diria telas. A tela do telefone que produz a selfie, que produz ali fotografias instantâneas, que ficam aglomerando ali, gerando armazenamento talvez até desnecessário. Fotos e mais fotos repetidas, ao ponto de se tornar um hábito nocivo para aquele ser. Vídeos e as postagens nas redes sociais em que a foto agora publicada deixa de ser um álbum de lembranças, de recordações sadias, para se tornar um instrumento de aprovação social, de likes, de coraçõezinhos, que vão ali, talvez, se não for tanto que a pessoa imagina, gerar um sofrimento desnecessário, um tormento voluntário, como Lacordaire nos lembra em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mais que atemporal, superatual as palavras de Vinícius. E ele vai seguir o texto dizendo assim: um dos objetos cujo uso está mais vulgarizado na sociedade é sem dúvida o espelho. Sua invenção data do século XIII, quando então se usava forrar a parte a parte posterior do vidro com lâminas de metal. Mais tarde, pelo século XVI, a prática havia mostrado que, estanhando-se as lâminas de vidro na face posterior, a parte anterior refletia perfeitamente a imagem que se colocava em frente. Estava realizada a grande descoberta. Já se não fazia mais mister, como na antiguidade, recorrer ao poder refletor dos discos de aço polido, que é o que era comum no Egito, que é o que era comum na Roma antiga e noutras civilizações que detinham esse conhecimento. O engenho humano havia resolvido o grande problema. O homem podia mirar-se à vontade, vendo sua imagem fielmente refletida na prancha de vidro emoldurada em elegantes caixilhos. Desde então, o fabrico de espelhos constituiu rendosa indústria, tal a generalização do seu emprego. Não há lar, por mais modesto, onde se não encontre esse utensílio, onde vai ser usado como elemento indispensável. Indispensável. Nos palácios mais suntuosos, como nos casebres mais humildes, lá está o espelho ostentando luxuosamente nas portas dos ricos guarda-casacas ou pendentes das paredes em singelos quadrinhos forrados de papelão. Ninguém lhe dispensa o uso, do mais pobre ao mais rico, do sábio ao insciente, do pária ao magnata, ambos os sexos o consideram como rigorosamente necessário.
E de fato, até hoje tem sido assim cada vez mais. O espelho é um elemento quase que universal. Por refletir a imagem do homem, ele é tão necessário quanto até obrigatório. Isso dizemos por recordar até aquela mitologia que nos trazia a imagem de Narciso. Quem não se lembra de Narciso vendo a sua imagem refletir na beira da água, vendo ali o seu próprio reflexo? Então, há tempos imemoriais, há séculos e milênios, a imagem do homem refletida tem-lhe causado não só histórias, como a própria reflexão ou a própria dependência. É algo muito profundo, poderíamos dizer, mas também vicioso, o quanto este objeto tem sido simbólico na nossa caminhada evolutiva. O que Vinícius faz então aqui, trazer o símbolo para a consciência, é realmente um insight muito valoroso, porque faz com que a gente desligue, pelo menos momentaneamente, desse hábito que a gente talvez nem perceba o quanto é rotineiro e até prejudicial no nosso dia a dia, para enfim fazer um movimento justo e sábio, que é olhar para dentro de si mesmo e demorar-se um pouquinho nessa autocontemplação. Porque esse processo de olhar para dentro de si, muitas vezes, por detectarmos ali as nossas sombras, o nosso lado ainda desejoso e necessário de transformação, ele nos assusta, nos comove, nos machuca, e por não encontrarmos a beleza que esperávamos, ou não vermos ali a reflexão do que a gente imaginava que era, rapidamente o que a gente faz é um processo de fuga. E fugir para o exterior é o que mais de fácil nós sabemos que existe. Então, demorar-se ali com esse espelho interior não é fácil, não é rápido e por vezes não é agradável. Mas com a meditação das palavras do Espírito mais puro que passou por essa terra, com os ensinamentos de irmãos e irmãs sábios e sábias que caminharam por aqui antes de nós e do alto têm nos legado instruções, orientações para também a nossa própria evolução, tudo pode sim ter uma possibilidade de obter-se mais sucesso. Assim, não é que fique mais fácil, mas talvez, percebendo que não estamos sozinhos, conseguimos pela primeira vez nos enfrentarmos. Chegarmos neste espelho interior e olharmos olho no olho, sendo esses olhos os nossos mesmos, mas entendendo aqui o olhar do Espírito, como é que este Espírito que sou tem olhado a vida, tem olhado o mundo, tem olhado a si mesmo. O que é que eu me entendo por gente? Como é que eu tenho pensado dos outros? E o que é que eu espero para mim? É olhar para eu mesmo enquanto Espírito e sorrir. Enquanto muitas vezes nós encarnados, nós olhamos para o espelho, olhamos a nós mesmos e não sorrimos. E porque não sorrimos para nós, é bem possível que não sorriremos para os outros também. É enamorar-se, não no clima narcisista, mas é enamorar-se enquanto espírito imortal que se é, reconhecendo ali um filho de Deus, um herdeiro divino, e por isso com um cabedal de potências a serem desenvolvidas. Sair à rua, diz Vinícius, sem consultá-lo, no amanho da gravata, no arranjo do cabelo, na disposição geral do fato, é falta imperdoável que a nossa elite é incapaz de praticar. Quanto às moças, diz ele aqui à época, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha que a senhorinha do século defrontar com espelhos, sem dar um toque no cabelo e no vestuário. É claro que aqui ele não usa de questão jocosa, de preconceito. Não, não é isso, é um apontamento. E hoje até nós podemos estender este apontamento dizendo que é geral, sem correr um olhar de inspeção em seu porte nas linhas gerais do talhe. O espelho é tido em tal estima pelas moças que, além de não dispensá-lo em todos os cômodos da casa, trazem-no consigo em bolsas ou carteiras elegantes, a fim de consultá-lo a cada instante, a todos os momentos. Isso, é claro, nós sabemos que era uma coisa
da época dele, que já passou, não existe mais. Mas aqui, embora utilizando um pouquinho de humorismo, nós sabemos que é geral a consulta hoje, porém, pelas telas dos telefones. No entanto, querido amigo, querida amiga, cumpre notar. E é aqui que Vinícius agora vai fazer conosco essa caminhada para dentro. Feita essa analogia, facilitando o nosso entendimento, ele pega-nos pela mão e nos leva agora onde ele quer chegar. A um outro espelho, que não é fruto do engenho humano, não é criação humana, não veio da invenção de uma mente humana. Mas esse outro espelho constitui a mais preciosa das faculdades com que Deus ouve por bem, em seu amor, dotar a todos os seus filhos, a fim de que se refletisse neles a divina paternidade, assegurando-lhes, ao mesmo tempo, o meio seguro de marcharem triunfantes na conquista de um porvir glorioso. É a consciência. Então vejam, repetindo, a fim de que se refletisse neles, nos filhos de Deus, cada um de nós que somos, a divina paternidade, assegurando-lhes ao mesmo tempo o meio seguro de marcharem triunfantes na conquista de um porvir glorioso. É a consciência. É a consciência que muitas vezes adormecida nos painéis cerebrais, como diz o professor Pastorino, em Permanência e Imortalidade, sem experiências fora das suas ramificações, permanece sempre no campo do palpável e do limitado. É uma consciência que não se dilata, que não se expande, que não aprende, que não se enriquece, e por isso sempre julga pelas mesmas medidas. Só se distrai, se entorpece em si mesma. Não tem uma capacidade de expansão no rumo de áreas inexploradas e significativas. Ela não busca, ela não se expande, ela não cresce. Não cresce para poder ver a si mesma e os demais com olhos mais elevados, ver de mais alto, ver por outro ângulo. Por isso ela vai se tornando instrumento de uma mente rígida que a gente sabe os sofrimentos, os dilemas que tem causado ao longo de toda a civilização humana. O professor aqui fazendo uma conexão com essa obra que nós consideramos também muito rica, lembra que no mito da caverna, que está no livro A República de Platão, aqueles que se encontravam no mundo de sombras e projeções, quando buscaram sair na direção da claridade, da realidade, experimentaram momentânea cegueira, que os impediu por um pouco de contemplar o inabitual, o maravilhoso, o real, porque o maravilhoso está no real. E olha que interessante que ele diz, professor Pastorino, a mesma experiência viveu a Saulo, o futuro apóstolo Paulo, quando Jesus lhe apareceu na estrada de Damasco, perdendo-se no escuro da alma. Então, quando nós temos o contato com a verdade, com a realidade, a contar pela nossa realidade interior, há esse enceguecimento. Nós ficamos enceguecidos, ainda que temporariamente, porque o clarão é muito grande, de perguntas que parecem ser banais, mas são o marco divisor de nossa vida. Mas eu sou isso? É isso que eu tenho feito de minha existência? É assim que eu tenho caminhado? É para isso que eu estou aqui? Perguntas que vão mudando o nosso norte. Não é para desnortear a criatura, embora é o que acontece aqui no momento, quando ela se depara com isso. Mas porque ela vê agora de uma nova forma, de um novo jeito, e vê além daquilo que estava acostumada a ver, seus olhos não estão preparados, como nós não estamos preparados para enxergarmos a nós mesmos assim. Por isso ele diz, todos aqueles que experienciaram, assim como quantos venham a vivenciar a expansão da consciência, antes de identificar-se com o Uno, debateram-se e estorcegaram-se na sombra espessa, que é a herança da ignorância, que vai sendo diluída, responsável por esse efeito em razão do choque ante a luz alvenitente e libertadora do real então desconhecido. Sem a aquisição do hábito do silêncio interior, e aqui ele nos dá
como Vinícius depois vai nos dar, algumas dicas, alguns apontamentos, verdadeiras lições para que a gente possa fazer este contato sem repudiarmos o que nós vamos ver, sem fugir mais uma vez como temos feito, talvez inúmeras vezes em várias encarnações. Ele diz, nos ensinando, sem a aquisição do hábito do silêncio interior, da vida interna, da visualização, da meditação, que proporciona mudanças na percepção, os fenômenos enredam e conquistam os seus investigadores, que não conseguem romper os limites do transitório e da borda, sem a conquista dos legítimos patrimônios do espírito. Mas, com a fé em Deus, com a fé em si mesmo, e cada vez mais buscando desenvolver aquelas asas, como lembra Emmanuel, da sabedoria e do amor, não deixaremos os fenômenos nos conquistarem, nos enredar, para que a gente possa, então, com o silêncio interior, com a meditação, com a visualização, com a prece, utilizarmos disso em nosso favor, para que a gente possa ver o que tem pela frente e tomar posse disso, que é de nós mesmos. Só falta mesmo ser desenvolvido. Vai seguindo Vinícius. Assim como o espelho reflete o nosso exterior, a consciência reflete o nosso interior. Vemos, através dela, a imagem perfeita de nossa alma, como no espelho, a imagem real do nosso rosto. Então fica aqui já mais claro que, ao analisarmos a nossa consciência, ao fazermos este processo de autoconsciência, nós vamos conseguindo formar um retrato, uma imagem do que nós temos então sido enquanto espíritos, até o grau evolutivo em que a gente se encontra. Temos lá no item 100 do Livro dos Espíritos a escala espírita. E temos em toda a obra kardeciana, como também em obras subsidiárias, instrumentos vários que nos auxiliam nesse processo de autoavaliação. E aqui mais um, então, a percepção de que, analisando de maneira consciente o que carregamos e temos sido em nosso interior, fica mais passível de identificarmos a realidade do nosso ser, do que somos enquanto seres espirituais. É relembrarmos aqui, por exemplo, o versículo 22 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos lembra: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas por que aqui e acolá nós temos falado em olhos? Porque temos falado em espelho. Falar em espelho é falar de olhos e falar de imagem. Estão ambos todos ligados. E, reconhecendo o simbolismo que nós temos aqui, o olhar para a alma, ele não se dá com os olhos do corpo. Para olhar a alma é preciso olhar com outros olhos. E é o amor, são as virtudes, são as lições de sabedoria que nós temos já entendido e vivenciado, que vão formar para nós essa visão. É a doutrina espírita, por exemplo, que vai funcionar para nós como valiosíssimo óculos, que sem ela nós teríamos outra visão de mundo. E com ela tudo ficou diferente. Para não dizer que ficou melhor, que ficou mais claro, que ficou mais lúcido, que foi para nós aquela operação que tirou a catarata do nosso olho, que foi aquela cura que nos livrou da cegueira. E claro que ela é dinâmica, porque estamos todos evoluindo, estamos progredindo, então cada vez buscando ver melhor. É um processo de recuperação da vista, digamos assim. Então, como reflete o espelho à luz do exterior, a consciência ilumina o interior. Porque se falamos em espelho, se falamos em olhos, se falamos em imagem, precisamos lembrar que Jesus aqui, no versículo 22 do capítulo 6, apontou para nós um elemento que fazia luz, que é a candeia. E sem luz nós não temos este fenômeno óptico, este fenômeno da reflexão. Daí, por exemplo, nós reconhecemos que falta o desenvolvimento de nossa consciência, ou um trabalho nela a fim de que ela esteja mais purificada, quando nós ainda vemos a maldade onde há o bem. Ver a malícia onde existe a bondade. E do contrário, quando nós amainamos, amenizamos
algo que é mal, algo que é injusto, algo que é errado, e deixamos passar. Nós concordamos, somos omissos, somos distraídos, não nos apercebemos da gravidade da coisa, meio que tornando o mal o bem. E não podemos compactuar com aquilo que vai contrário aos propósitos, aos princípios que nós já abraçamos. Por isso Jesus dizia: sejais o vosso falar, sim, sim, não, não. Recordaremos também, aqui nessa altura, um capítulo que achamos oportuno fazer uma conexão, que é o primeiro do livro, que à época se chamava Momentos de Consciência. E depois ele foi unido com outro livro, passando a se tornar Momentos de Saúde e Consciência, que é um dos livros componentes da série psicológica de Joana de Ângeles. E ela traz aqui para nós também um gancho, um gatilho muito interessante e oportuno, a fala de Vinícius. No capítulo 1, denominado Aquisição da Consciência, ela nos aponta o seguinte: no momento da conscientização, isto é, no instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal. Vamos ver justamente que a questão 621, onde está gravada a lei de Deus, e os Espíritos respondem para nós na consciência, ela vai justamente se situar naquela parte do Livro dos Espíritos, onde, trabalhando ali questões morais, eles abordam, junto com Kardec, a nós a respeito do bem e do mal, o certo e o errado, diz Joana, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Então, conhecer-se, visualizar-se cada vez mais adequadamente conforme é a nossa realidade, aceitarmos como nós somos, vai trazer para nós benefícios e não malefícios. Não é assustar-se com o que se é e entrar no clima do remorso, que Emmanuel chega em Religião dos Espíritos denominar o fogo mental, nem entrar num complexo de culpa que vai nos atrasar por séculos a nossa caminhada, muito menos processos de fuga que vão ali nos distrair do dever a ser cumprido e do amor a ser sentido. Não, não é isso. Por isso, Joana completa, essa consciência, ela não é de natureza intelectual. Não é uma sabedoria de livros, não é de intelecto. Ela vai muito mais além. O intelecto também faz parte. A aprendizagem do conhecimento, da cognição, é fundamental. Mas é preciso também o conhecer, o meditar, o sentir, o viver. Lembram-se de Alcione em Renúncia? Serve também neste ponto para nós, para que não fiquemos somente em atividade de mecanismo cerebral. Se não saberemos dizer das substâncias que passam pelo nosso cérebro, dos neurônios, das sinapses, da química, da biologia, mas não teremos de fato entrado na consciência. Entraremos no cérebro, mas não entraremos na consciência. É a força que os propele, porque nascidas nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em formas de ações. E aí então onde ela remata, encontramos-la em pessoas incultas intelectualmente e ausentes em outras, portadoras de conhecimentos acadêmicos. Então nós veremos consciências bem desenvolvidas numa pessoa que nunca foi à escola, que infelizmente não teve oportunidades e permaneceu analfabeta a vida inteira, mas uma boa consciência, que sabe muito mais do que aquele pós-doutor, daquele que carrega inúmeros diplomas, que tem um currículo muito extenso e amplo, que tem influência, que tem conhecimentos inegáveis, específicos, técnicos, mas aquela pessoa que não frequentou a escola sabe muito mais do que aquele outro separar com justiça, com sabedoria, o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto, o que é bom do que é mal.
E isso é o que define a rota do espírito. Primordialmente, aqui está a definição de nossa rota. Depois disso tudo, é que sabendo o que é bem, a gente segue. O que é mal, a gente não segue. E vamos, então, desenhando a nossa jornada. O espelho dá conta de nossa fisionomia, de nosso semblante, de nossa forma. A consciência faz o mesmo em relação ao nosso espírito. E vejam que é uma palavra que se repete indiscutivelmente na nossa vida, mais talvez até que a gente queira. Porque a gente fala da boa consciência, da má consciência, da consciência culpada ou da consciência tranquila, aquela que está em paz, dos nossos deveres perante a consciência, que se a gente sabe ou diz que se não fizer tal ou qual coisa, a nossa consciência vai pesar, vai dar um sinal, vai acusar. Falamos da inconsciência, falamos da evolução da consciência, desse processo de despertar da consciência, como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Mas vai seguindo Vinícius. A consciência nos revela o espírito, o caráter, os sentimentos mais íntimos e recônditos. E ela revela, às vezes, nos dizendo, nos gritando, isso está errado, ou isso está certo. Persevere, continue, siga, ou aí não. Como dizia Kardec, na dúvida, abstente. Aqui, então, nós recordamos de uma passagem que está na Revista Espírita, de abril de 1860. São parte das comunicações lidas na sociedade, a consciência, pelo Sr. Pechet. E a filha dele deixou um ditado assim: cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É o que o Espírito chama de consciência. Juiz severo que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor. Muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento, reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Quando estamos sozinhos, é que mais entramos em contato com a nossa própria consciência. E aqui, esse espírito, já naquela época, nos ensina que talvez não fujamos dela, mas nós colocamos uma máscara. Imagina o que é chegar à frente ao espelho para olhar-se, mas ter uma máscara. E não é uma máscara agradável de se colocar. Ou talvez ela tenha sido até muito fácil, imperceptível, foi tornando-se um elemento do nosso ser. Mas agora ela se tornou difícil de ser retirada. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio. Procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. O homem de coração reto não tem a cabeça altaneira. Escuta com proveito as palavras do sábio. Sente que não é nada e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isto, amigo. Deixai rir o cético, seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus. Somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele, a fé e o amor aos semelhantes. E lembremos também aqui que o início do texto, Vinícius já nos indicava que esse outro engenho, que é o espelho da consciência, reflete em nós a divina paternidade. A divina paternidade. Ambos, espelho e consciência, se prestam ao mesmo fim. Vai seguindo o autor, nosso Vinícius. Compor as linhas de harmonia, reparar os senões, corrigir, embelezar. O espelho ao corpo, a consciência ao espírito. Ambos têm a mesma função,
refletir com justiça, pondo diante de nosso próprio critério o aspecto, a figura exata do nosso físico e do nosso moral, a forma externa e a interna do nosso ser. Ora, assim sendo, não será estranhável estimarmos tanto o espelho de vidro, frágil e quebradiço, quanto a matéria que reflete, desdenhando a consciência, essa faculdade maravilhosa que reproduz a divina imagem a cuja semelhança fomos criados. Não será insânia curarmos com tanto zelo do corpo que perece, olvidando, esquecendo o espírito que permanece? Não fica meio esquisito? Não seria uma sandice, uma loucura, nós nos envolvermos tanto com o espelho físico e não desenvolvermos um contato maior com esse espelho interior? Se não saímos à rua com os cabelos em desalinho, com o fato, com a roupa amafanhada, com os sapatos despolidos, como então ousamos expor aos olhos de nossos maiores, que de cima nos observam, a alma coberta de míseros andrajos e imundas farandolagens? É uma reflexão que ele nos faz. Porque muitas vezes nós situamos, como Emmanuel diz, em Bênção de Paz, no capítulo Enfermos da Alma, nós somos realmente esses enfermos, por não considerarmos aquilo que está no versículo 12 do capítulo 9 de Mateus. Não são os que gozam saúde que precisam de médico, porque Jesus já nos lembrava, ele não veio para os sãos. E aí talvez seja o momento, a questão de nos reconhecermos perante o espelho, que há ainda algo de doente em nós. E que bom, que é este reconhecimento que vai nos ajudar a iniciarmos o tratamento. Quando eu me conheço como sou, então aí acontece aquilo admirável. É aí que eu posso mudar, como lembrava Carl Rogers. Se consultamos o espelho no que respeita à beleza do corpo, por que não consultarmos a consciência no que concerne à beleza da alma? Valerá acaso aquele mais que esta? Se recorremos diariamente, a cada instante mesmo, ao concurso do espelho para adornar o nosso físico, por que não proceder assim, apelando para a consciência constantemente, a fim de tornar íntegro e belo o nosso caráter? Se obedecemos aos reflexos do espelho, corrigindo todas as falhas que ele acusa em nosso exterior, por que não fazer outro tanto atendendo à consciência sempre que ela acuse intimamente as falhas do nosso interior? É trazê-la como amiga, realmente, não aquela que nos abraça e envolve a todo momento pelo carinho e amor que detém conosco, mas a amiga que é verdadeira, que é sincera e tem intimidade para nos dizer aquilo que tem percebido, onde nós temos falhado, onde podemos nos melhorar. Porque nos afligirmos com os reparos do corpo, desse corpo que dia a dia, a despeito de todo o nosso esforço em conservá-lo, declina e periclita, e não nos incomodarmos com o aperfeiçoamento do espírito, sede da inteligência e dos sentimentos? Então aqui, nesta altura, recordamos o versículo 27 do capítulo 23 de Mateus, que Jesus já nos ensinava muito bem a respeito disso, neste contraste. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Olha a lição que Jesus nos deixava já há 2000 anos sobre a consciência, o olhar para dentro, o zelo, enfim, de todo o desenvolvimento que somente esse versículo tem capacidade de nos produzir. Reflexões demoradas, reflexões indispensáveis para nosso espírito imortal. Trocaremos então o indumento do corpo pelo indumento da alma, atendendo pressurosos aos reclamos daquele e desprezando os clamores desta? É admirável que o homem se mire tantas vezes no espelho de vidro, ou nos telefones, queiramos assim, e não se habitue a usar com a mesma assiduidade o espelho da alma, a consciência, essa faculdade que ele traz consigo, que faz parte integrante de si mesmo, de sua estrutura moral.
Não condenamos as moças porque desejam ser belas. Essa aspiração é natural, é intrínseca da espécie, constituindo incentivo para o seu aperfeiçoamento. E diremos daqui para frente, não condenamos a ninguém, porque o nosso serviço é olhar para nós mesmos. Melhorando por dentro, tudo se melhora por fora. Lamentável é esse estrabismo que leva a mocidade, e agora gente de toda idade, a só buscar o belo exterior, descuidando do belo interior. A beleza é como a saúde, vem de dentro para fora. Aqui vai ficando então muito claras algumas dicas, alguns ensinamentos para nós começarmos este exercício. Aquela autoanálise diária, essa inspeção diária, como Santo Agostinho nos ensina na questão 919 do Livro dos Espíritos, cultivar a beleza interior, buscar o bem, o bom, o belo, e isso nós temos com inúmeros espíritos, não poderíamos jamais de esquecer de citar aqui, neste momento, Leon Denis, com aquela elevação que ele produz em nossa alma, em suas obras, mas o equilíbrio em tudo, em toda parte, para que a gente não caia em extremos e, com Vinícius, esse grande educador, educarmos também a consciência, educação da consciência, aprendendo a ouvir, como uma professora, essa voz íntima, essa voz interna, que muitas vezes tem sido por nós abafada pelo ruído do mundo, pelo ruído do mundo. Lembra de Maria, mãe de Jesus, Vinícius, dizendo que reza a tradição que ela era um peregrino tipo de beleza. E cremos piamente nessa tradição. Cremos porque podemos ver positivamente, por meio das virtudes excelsas que lhe exornam o caráter de mulher perfeita, o reflexo de uma beleza sem exemplo nos fastos da história feminina. Se no interior era tudo harmonia, era tudo doçura, encanto e bondade, como o exterior não havia de objetivar tais dotes e virtudes em rasgos e traços de beleza? É bem o versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas então finaliza Vinícius, sem deixarmos, portanto, de nos olhar por fora, olhemos também por dentro, façamos uso dos dois espelhos. E lembraremos então aquilo que o Espírito Caritas dizia pela psicografia de Madame Crell, naquela noite em que ele ditou para nós, ao final da mensagem, deixando para a posteridade: Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Querida amiga, querido amigo, espero que algo das nossas reflexões, a partir das pérolas de Vinícius, tenha sido útil para o seu coração, para o seu progresso. Que Jesus te acompanhe sempre na caminhada da vida. Até breve.